Olá, vamos para mais um passo a passo aqui no canal. Hoje eu vou estar ensinando a fazer esse parzinho de laço. Ver se eu consigo focar aqui para vocês verem os detalhes. Ó, muito lindo. Eu vou estar fazendo nessa cor verdinha, que é uma cor nova aqui no ateliê, no canal. Ó, fiz no marronzinho e agora eu vou fazer no verde. Aqui é um boutique com lacinho gravatinha triplo e o spike aqui embaixo. Para fazer os gravatinhos, eu vou precisar, para cada gravatinha, eu vou precisar de 3 pedaços com 13 centímetros da fita número 5. Eu vou medir aqui para mostrar a vocês, ó. Fita número 5, 13 centímetros, 3 pedaços, para esse lacinho aqui de cima. Aí, para o boutique, no caso, como é parzinho, eu vou precisar de 3 pedaços para um laço e 3 pedaços para o outro laço. Aí, para o boutique, eu vou precisar de 2 pedaços, ó, para cada laço. A fita número 5 com 44 centímetros, ó. 2 para um laço e 2 para o outro laço. Aí, para os spike, a parte de baixo, essa parte aqui, ó, vou precisar de 3 pedaços com 9 centímetros. Ó, fita número 5 também, 3 pedaços com 9 centímetros. 3 para um laço, ou para um spike, e 3 para outro spike. Vamos para o passo a passo. Já pro bico de pato, de 5 centímetros, ó, eu uso esse de garra dupla, que é o melhor. E vou precisar também de fita número 2, da mesma cor, para dar acabamento e encapar o bico de pato. Vou começar aqui fazendo a parte de baixo, os spike. Pegar os 3 pedaços de 9 centímetros, dobrar ao meio. Coloco o alfinete aqui no meio, ó. Vou colocar essa parte de cima no meio das duas de baixo, ó. De baixo eu abro. Coloco essa de cima no meio das duas. Deixo só passando um pouquinho em cima de cada uma, ó. Vou dar 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Tiro o alfinete. Ó, ficou assim os pontos. Agora eu vou franzir. Dou 2 voltinhas, aqui atrás eu dou o nozinho. Passo a agulha mais uma vez no laço para poder sustentar o nó. Para o nó não se desfazer. Ó, um spike já tá alinhavado. Daqui a pouco eu corto as pontinhas dele. Vou para o próximo. 3 pedaços de 9 centímetros, ó. Coloco o alfinete no meio. Ó, dobrei, coloquei o alfinete. Agora eu vou centralizar essa parte de cima nessas duas de baixo, ó. Assim. Agora eu vou dar 4 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Tiro o alfinete. Vou cortar o excesso de linha aqui do nó. E vou dar 2 voltinhas. Aqui atrás eu dou o nó. E passo a agulha mais uma vez aqui por dentro. Para poder fixar o nó. Já posso cortar aqui a linha. E ficou assim o spike. Agora eu vou fazer as pontinhas deles. Dobro aqui o meio. Sempre começo com a parte do meio. Ó, dou um cortezinho e vou selar. Dobro. Dou um cortezinho, ó. Deixo um pouquinho separado aqui, pra não colar uma na outra quando selar. Ó. Faço isso em todas. Ó. Um lado já tá pronto.
Agora vamos para o outro lado. Eu sempre começo com essa parte aqui do meio. Ó. Fiz em todas as 6 pontinhas, ficou assim. Vou fazer agora a mesma coisa nesse, já eu volto. Finalizei aqui, ó, as pontinhas desse e desse também, ó. Eu já vou encapar o bico de pato. Os bicos de pato eu já vou encapar pra adiantar a parte de baixo, pra quando eu fizer os laços eu já colar em cima e já dar acabamento. Ó. Passo cola aqui atrás, colocar a fita, vem aqui dentro, ó, na parte de baixo e de cima, coloco um pouquinho de cola e aqui em cima. Agora eu venho com a fita até aqui e corto, ó. O bico de pato já tá encapado, eu já posso colar no spike, né? Na base. Ó. Já posso deixar ali, colando e vou pro próximo. Não esquece de selar a fita. Passa cola aqui atrás do bico de pato. Aqui na parte de dentro, ó, embaixo e em cima. E aqui em cima. Agora eu venho com a fita até aqui e corto. Selo. E tá finalizado os bicos de pato e os spike. Ó, vou colar aqui no spike e deixar reservado os dois. Agora vamos pro lacinho boutique. Vou precisar 2 pedaços, vou fazer com a fita dupla, dobro ao meio. Coloco um alfinete unindo as duas fitas, ó. Nesse outro também, fazer a mesma coisa, dobro os 2 pedaços de 44 centímetros. Coloco o alfinete. Agora eu vou precisar de uma pinça para poder unir na maquininha. Eu coloco uma parte pra cima e a outra parte pra baixo. Deixar assim soltinha na mão para poder a fita por si só, ela deixa um pouquinho assim, ó, passando desse lado e do outro, que é para o laço não criar barriga. Coloquei aqui a pinça. Agora eu venho aqui na maquininha e vou selar. Sela e corta ao mesmo tempo a maquininha, ó. Ficou assim, ó, o símbolo número 8, né? O símbolo do infinito. Aí eu vou fazer a mesma coisa com isso. Daqui a pouco eu coloco os alfinetes nesse laço ali. Ó, coloco uma pra cima e uma pra baixo. Agora uno nas duas costas da fita. Percebe que essa parte e a de lá tá maiorzinha pra não criar barriga no laço. Ó, colocar aqui a pinça e vou selar na maquininha. Já selei. Agora eu vou fazer assim, ó. Essa marcação da fita, ela tem que ficar aí no meio dessa de baixo. E esse alfinete de baixo, ele tem que ficar centralizado no meio dessa fita aqui de cima, ó. Meio e no meio. Agora eu dou uma leve inclinada pra direita na fita e boto um alfinete aqui e pego o que tem embaixo e coloco aqui na parte de baixo. Então fica assim. Fazer a mesma coisa com isso daqui, ó. Coloco essa marcação no meio dessa fita e vejo se o alfinete tá no meio dessa fita de cima. Dou uma leve inclinada para a direita, coloco um alfinete aqui em cima e pego esse de baixo que não vamos mais usar, colocar aqui em cima.
ficou assim. Pronto. Agora eu vou dobrar, que é o meio. Aí eu marco aqui o lado com isqueiro e o outro lado também, ó. Faz a mesma coisa com esse daqui, dobro. Marco um lado e o outro lado. Agora vamos ao alinhavo. Pega essa parte esquerda e coloca por cima dessa direita, certinho aqui na marcação, e deixa só meio centímetro aqui, ó. Retinho, segurando assim com os 4 dedos, ó. 2 aqui em cima e 2 dedos segurando aqui embaixo. Vou centralizar aqui embaixo, ó. Centralizei, deixa um espacinho de um lado e do outro e vamos dar 6 pontos. De baixo pra cima, porque o lado certo é esse. Eu alinhavo na parte de trás, por conta que eu quero saber se os meus pontinhos tá vindo certinho aqui nessa marcação, ó. Eu vou dar o primeiro ponto de baixo pra cima, ó. 1, 2, 3. Sempre deixando os pontinhos todos iguais, ó. 4, 5 e o sexto. Descendo, que aqui foi subindo, termina aqui descendo. Aí começou embaixo, termina embaixo, tá vendo? Já posso tirar os alfinetes. Agora virei o laço. Vou cortar aqui o excesso de linha do nó e vamos franzir. Com esse dedo eu pressiono para baixo e esse daqui eu puxo a linha. Vou dar 3 voltinhas, aqui atrás eu dou o nó. Passo a agulha mais uma vez para sustentar o nó e não soltar. Ficou assim o laço boutique, fica assim perfeito. Ó, vou ver se eu consigo deixar focar aqui. Ó, agora eu vou virar o bico de prata aqui pra baixo e já posso colar o boutique. Faço cola aqui no meio, colo o boutique. Coloco um bico de prata aqui pra segurar, ó, pra colar direitinho. Se vocês não quiserem colocar a parte do gravatinha triplo, que eu vou colocar aqui em cima, vocês podem deixar só assim também, que fica já lindo, ó. Perfeito. Só que esses daqui tem o detalhe e vou mostrar a vocês como eu faço. São 3 pedaços de 13 centímetros. Passo só um fiozinho de cola aqui de um lado e do outro. Não passa aqui no meio para não ficar ruim de alinhavar. E vou posicionar aqui uma fita por cima da outra, só na pontinha onde eu passei a cola. Aí eu vou passar um pouquinho de cola aqui de um lado e do outro. Vou posicionar esse pedaço de fita bem no meio mesmo, das duas, ó. Mesmo espaço que eu deixo de um lado, eu deixo do outro. Vou fazer a mesma coisa com esse outro. Passo um fiozinho de cola aqui do outro lado. Coloco essa fita sobre a outra só na pontinha onde eu passei a cola. Agora eu venho novamente um pouquinho de cola aqui do outro lado e centralizo essa fita no meio. Pronto. Agora eu vou pegar esse daqui que eu colei primeiro, que já tá seco. Dobro ao meio e vou fazer um gravatinha normal, ó. Passo meio centímetro para um lado, meio centímetro para o outro, aqui do meio, né? Vamos dar 6 pontinhos. O primeiro ponto, eu dou aqui no início. Veja aqui se do outro lado tá certinho. Aí, o segundo ponto vem no início dessa fitinha do meio. O terceiro antes do meio, dessa fita do meio, ó. Terceiro, quarto, quinto e o sexto aqui no final, subindo, ó. Os pontos tem que ficar exatamente desse jeito. Se você fizer diferente, não vai ficar igual ao meu. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês verem, viu? Consegui focar, ó. Tem que ficar exatamente desse jeito os pontos.
Você pode botar em pausa pra poder ver como ficou os pontos. Ó, agora eu vou franzir. Vou dar 3 voltinhas no laço. E aqui atrás eu dou o nó. Aí passo a agulha mais uma vez pra sustentar o nó. Não se desfazer o laço, ó. Ficou assim, gravatinha. Agora eu vou passar a cola aqui no meio do laço. E vou colocar o gravatinho aqui no meio, ó. Fica perfeito. Esperar secar, por enquanto que tá secando. Caiu. Espera ainda, viu? Por enquanto que tá secando, eu já vou fazendo o outro lacinho. Por isso que eu adiantei logo fazendo na parte de cima desse já pra secar. Quando eu terminar de fazer o outro, esse daqui já vai estar pronto pra dar o acabamento. Aí assim adianta e o vídeo não fica tão longo. Vou colocar a linha na agulha e vou mostrar a vocês como eu dou o nó, que tem muita gente que tem a dúvida de como é que eu dou o nó na linha. Ó. Deixa a agulha reta pra cima e venho com uns 2 pedacinhos de... O finalzinho da linha venho deitada aqui, ó, na frente. Dou umas 3 ou 4 voltinhas. E puxo. O nozinho fica assim, ó. Grandinho. E não se solta. Vamos alinhavar o boutique. O esquerdo sempre em cima do direito, ó. Deixo mais ou menos meio centímetro aqui. Agora, eu vou centralizar na parte de baixo. O mesmo espaço que deixo de um lado, eu deixo do outro. E vou dar 6 pontos, de baixo pra cima. Começando, ó. 1, 2, 3. Sempre retinho aqui, ó. 3. E os pontinhos sempre iguais. O mais parecido possível, a distância de um pro outro. 4, aí 5, 6. Os pontos tem que ficar assim. Agora, já posso tirar os alfinetes. Vou virar o lado certo do laço, ó. Já posso cortar aqui o excesso de linha do nó. Não corta muito rente com o nó, porque senão se desfaz o nó na hora de puxar. Tem que deixar um pouquinho da linha passando. Agora, eu vou franzir. Com esse dedo eu pressiono pra baixo e com esse daqui eu puxo a linha. Vou dar 3 voltinhas no laço, bem firme, pra não ficar folgado o laço. Aqui eu dou um nó. Mais uma vez, colocar a agulha, ó, pra sustentar o nó. Ó, o laço boutique fica assim, perfeito. Muito simples de fazer. Esse bico de pato eu coloquei pra direita. Agora, esse outro bico de pato vai pra esquerda. Coloco um pouquinho de cola aqui no meio. Centralizo o laço boutique, ó. Lembrando que essa parte, ela tem que sempre ficar pra baixo. Nunca fica assim pra cima. Assim pra cima é o lado errado. Sempre tem que ficar assim, ó. Na parte de baixo. Vou colocar aqui o bico de pato segurando e vou alinhavar o gravatinha triplo. Ó. Marca aqui o meio. Aí, passo meio centímetro da marcação para um lado e pro outro, ó. Agora, eu vou dar 6 pontinhos. Primeiro ponto aqui. Segundo ponto, subo aqui no início dessa fita, ó. 2, 3, 4. O quinto no início dessa fita do meio, o sexto aqui no finalzinho. Ficou assim os pontos, ó. Agora eu vou cortar aqui o excesso de linha do nó. Vou franzir. Dou 3 voltinhas, aqui atrás eu dou o nó. Deixo bem firme a linha, pra não ficar folgado. E mais uma vez eu passo a agulha, ó, pra deixar bem firme o nó e não se soltar. Finalizei aqui o gravatinha triplo. Agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui no meio do laço.
E centralizo o gravatinho aqui no meio, ó. Agora eu vou colocar o bico de pato para segurar. E vou dar acabamento já nesse daqui, que já secou. Por enquanto que o outro seca, já vou dar acabamento nesse. Passo um pouquinho de cola na fita número 2. E vou dar 2 voltinhas. A primeira voltinha vai ser reta. Ó. Se você quiser reto, assim, pra colocar a pérola no meio, você passa 2 voltinhas retas. Sempre puxando bem aqui a fita pra poder ficar bem firme, não ficar folgado. E se você quiser com esse nozinho aqui torcido no meio, ó, igual a esse que eu fiz, na segunda voltinha você vai dar uma torcidinha bem aqui no meio, ó, do laço, na fita, né? Pronto, aí aqui só é cortar, passar um pouquinho de cola e finalizar dentro do bico de pato. Agora eu passo cola nessa fitinha aqui e finalizo dentro do bico de pato. E o acabamento fica assim, ó, perfeito. Ó, perfeito. O nozinho aqui do meio, o lado certo do laço é sempre essa parte aqui pra baixo. Então, esse bico de pato, ele vai ficar pro lado direito. Eu já vou colocar aqui na minha papeleta. Ó, esse fica pro lado direito. Agora eu vou passar a fita nesse outro. Passo um pouquinho de cola aqui na ponta da fita. Vamos dar 2 voltinhas. Primeira vai ser reta, ó. Primeira, bem reta. A segunda, quando chegar aqui no meio, eu dou uma torcidinha bem no meio do laço e finalizo aqui embaixo a segunda. Agora eu passo um pouquinho de cola aqui na pontinha, finalizo dentro do bico de pato. Passo cola aqui nessa fita, finalizo dentro do bico de pato. E o acabamento fica assim, perfeito. E aqui em cima fica assim. Agora, esse bico de pato eu colei do lado esquerdo, porque essa parte aqui tem que ficar pra baixo, ó. Essa parte. Vou colocar aqui do lado esquerdo. E está finalizado. Agora eu vou mostrar a vocês como ficou. Ó. O passo a passo de hoje foi desse incrível parzinho de laço perfeito. Se você gostou desse passo a passo, não esquece de deixar seu like. Se não é inscrito, aproveita e já se inscreve para não perder nenhum vídeo aula e ativa as notificações para sempre quando eu gravar um vídeo aqui no canal, o YouTube notificar vocês do meu próximo vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.